Fala galera, eu sou o Nicão, professor da Salinha Teorema, trabalho em diversos cursinhos de BH e do interior de Minas e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos, um tópico muito importante da nossa geometria. Presta atenção, aqui eu tenho um triângulo com ângulos alfa e teta. Aqui eu tenho outro triângulo com ângulos alfa e teta. Presta atenção, eu sempre posso afirmar que quando dois triângulos possuem dois ângulos em comum, eles são semelhantes. A gente aprende um tanto de critério de semelhança, mas o mais importante, esse cara mais fácil da gente ver, é esse critério. Os triângulos possuem dois ângulos em comum, eles sempre serão semelhantes. Então guarda, qual que é o critério de semelhança que a gente vai levar para a prova? Os triângulos vão possuir dois ângulos em comum. Se isso ocorre, os dois triângulos são semelhantes. Consequentemente, eu posso aplicar a razão de semelhança, que isso aqui é muito fácil, gente. Presta atenção. Nesse triângulo, o lado oposto ao ângulo alfa é azinho. Sobre razão, divisão. Nesse triângulo, eu tenho que pegar o lado oposto ao ângulo alfa. Oposto ao ângulo alfa, razão. Isso vai ser igual. Volto nesse triângulo, tá? Se eu comecei de um triângulo, eu tenho que continuar a montar a minha proporção do triângulo que eu comecei. Oposto ao ângulo alfa, teta, perdão, Bzinho. Sobre, oposto ao ângulo teta, Bzão. Essa é a nossa razão de semelhança. Com isso aqui eu vou conseguir resolver inúmeras questões, tá? Dois triângulos são semelhantes quando possuem dois ângulos em comum. Eu vou pegar o lado oposto a determinado ângulo, lado oposto a determinado ângulo. Monto a razão, multiplico o cruzado. A gente sempre vai resolver questões assim. E a partir daqui eu vou dar algumas dicas. Eu sempre falo em sala, a gente só aprende determinada matéria quando a gente vê a teoria de uma matéria clara, direta, simples, e a gente alia isso à resolução de exercícios. Então é muito importante a gente aplicar o que a gente acabou de aprender. Seguinte, calcule x, eu quero esse lado. Eu quero o lado do triângulo oposto ao ângulo de 40 graus. Vamos desenvolver o raciocínio. Seguinte, esse triângulo tem ângulos de 30 e 40 graus. Esse triângulo conhecidos tem ângulos de 40 e 110 graus. Está faltando um ângulo de 30. Dica suprema, fantástica e muito fácil de fazer. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, completa os ângulos. Você vai visualizar isso aqui muito fácil. Olha só, 30 e 40, 70. Está faltando quanto para 180? 110 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, mede 110 graus. Olha para esse aqui. 40 mais 110, 150. Está faltando quanto para 180 graus? 30 graus. Então, olha que bacana, esse triângulo tem ângulos 30, 40. Agora, esse triângulo, está claro que tem ângulos de 30 e 40. Se possuem dois ângulos em comum, eles são semelhantes. Eu resolvo essa questão aplicando semelhança de triângulo. Fácil. Mas presta atenção no seguinte. 30, 40, o ângulo azulzinho, 110. 30, 40, olha o ângulo, 110. Isso aqui é só uma observação. Sempre que dois triângulos possuem dois ângulos em comum, consequentemente, o terceiro ângulo vai ser igual também. Beleza? Aplicando semelhança de triângulo, a gente já fez ali na teoria. Vem cá. Oposto a 40 graus, 7. Vou no outro triângulo. Oposto a 40 graus, x. Isso vai ser igual. Volto nesse triângulo. Oposto a 30 graus, 6. Vou nesse triângulo. Oposto a 30 graus, 3. Tranquilo? Aqui você pode simplificar o 6 com 3, mas eu vou fazer tudo para a gente ver isso de uma maneira bem clara. Olha só, vou multiplicar cruzado, vai ficar x vezes 6, 6x. O que é igual? 7 vezes 3, 21. Esse 6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Eu tenho que x é igual a 21 sobre 6. Agora eu vou simplificar. 21 sobre 6, eu consigo simplificar isso aqui por 3. Simplificando 21 por 3, eu chego que x é igual a 7
Simplificando o 6 por 3, eu chego que x é igual a 7 sobre 2. 7 sobre 2 é muito fácil da gente ver, que x vai ser igual a 3,5. Aqui eu não estou trabalhando com unidades de medida, tá? Mas na sua questão vai estar lá centímetro, decímetro, metro, tanto faz. Aqui é para a gente aprender a aplicar os critérios de semelhança. Adote que essas medidas, 7, 6, 3, estão na mesma unidade. Tranquilo? Agora a gente vai dificultar um pouquinho. Vamos para os próximos exemplos. No exemplo de número 2, a gente tem um triângulo grandão, triângulo ABC, e aqui a gente tem um triângulo menorzinho, o triângulo ADE. Está me pedindo o valor de x, está me pedindo o valor desse lado. A gente pode adotar como a base do triângulo grandão. Vem cá, olha um dado que a questão está me fornecendo que é de extrema importância. BC, 2 tracinhos inclinados. DE. Esse tracinho indica, e anota aí, ele indica paralelismo. Está me falando que esse segmento DE vai ser paralelo a esse segmento BC. Então, esse cara é paralelo a esse. Aqui vai outra dica, guarda ela. Se tem paralela, tem semelhança. Guarda essa frase que vai ajudar muito. Ó. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver várias questões. Se tem paralela, tem semelhança. Sempre que a gente está trabalhando com triângulos, dentro de um triângulo aparecer um segmento paralelo, nossa, eu vou resolver isso com semelhança de triângulos. Agora vem cá. Tem um dado muito importante que a gente vai usar aqui, que é o seguinte. Esse lado todo é 8. Esse segmento EC é 3. Anota essas coisas porque elas vão ajudar a gente a resolver sempre. Esse segmento azul vai ser tudo. 8 menos esse pedacinho, 3. Esse segmento azul é igual a 5. Agora vamos analisar a questão. Esse triângulo ADE a gente já viu que é semelhante ao triângulo ABC. Continuando, esse triângulo ADE vai ter base 2 e lado 5. Beleza? O triângulo grandão, ele tem base X, que é o que a gente quer descobrir, e ele tem lado 8. Fácil, só montar a razão de semelhança tranquilo, sem errar os dados, sem confundir as coisas, que a gente descobre x rapidinho. Olha só, a base do triângulo pequeno, 2, dividido pela base do triângulo grande, x. E isso vai ser igual, eu comecei do triângulo pequeno, tenho que continuar dele. O lado do triângulo pequeno, 5. Dividido pelo lado do triângulo grande. O lado do triângulo grande é 8. Acabei de montar a razão de semelhança. Montada, gente, é só multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. 5 vezes x, 5x, que vai ser igual 2 vezes 8, 16. Esse 5 vai passar dividindo. Eu vou encontrar que x é igual a 16 sobre 5. Deixa eu arrumar esse 5. Tá aqui a nossa resposta. 16 sobre 5. Fácil, tá? A diferença dessa questão para as questões dos vestibulares, a gente vai ver no nosso próximo vídeo, que é a contextualização. Geralmente tem um texto maior, mas você vai olhar para a questão mesmo, tem uma figura tipo essa lá dentro. E se eu sei, se tem paralela, tem semelhança, eu já enxergo a semelhança de triângulo muito antes, e depois disso eu aplico a razão. Só uma consideração muito importante é o seguinte, eu peguei a base desse triângulo menor e dividi pela base do triângulo maior. Como que ficaria errada essa questão? Se eu pegasse essa base por essa base menor dividido pela base maior. Aí na hora que eu fosse olhar esses lados, eu pegasse lado maior e dividisse pelo lado menor. Tá errado. Se eu comecei do triângulo pequeno, eu continuo do triângulo pequeno. Se eu comecei do triângulo grande, eu continuo do triângulo grande. Guarda isso, porque com certeza vai ter a resposta errada. Muitas vezes a gente faz uma questão usando a matéria e a gente é surpreendido
por ter errado a questão, o gabarito sai uma letra diferente. Aí quando a gente pega o gabarito para analisar com a nossa prova, tem coisa pequena, detalhe, isso aí te tira da tão sonhada vaga. Então, toma cuidado com isso, tá? Aqui tem uma questão, essa questão é super clássica, super clássica. Eu lembro de uma questão agora de cabeça que caiu no Enem, que era de uma rampa, tinha um cadeirante, salvo engano, e ele ia subir uma rampa, aí ele subia até uma determinada altura, caminhava essa quantidade de metros, né, a distância que ele percorria subir nessa rampa, e ele queria saber a altura da rampa. Era uma questão mais ou menos assim, questão muito clássica. Como que aparece? Aqui tem uma pessoa e aqui tem o poste, quer saber a altura do poste. Aqui tem um poste e aqui tem um prédio, quer saber a altura do prédio. Sempre são dessas maneiras, tá? O Enem vai contextualizar de diferentes formas, mas a ideia é sempre a mesma. Seguinte, aqui eu tenho uma altura, tá fácil de ver? Sempre que eu tenho um segmento de reta formando um ângulo de 90 graus com a base, esse cara a gente pode adotar como uma altura relativa a essa base, ok? Aqui eu tenho outro segmento de reta e esse segmento de reta faz um ângulo de 90 graus com a base, outra altura. Então aqui eu tenho duas alturas. Perceba que esse ângulo e esse são iguais. Por serem iguais, agora indo um pouquinho mais fundo na matemática, a gente chama esses ângulos de correspondentes. Esses ângulos provam que esse segmento e esse são paralelos. A gente não vai entrar nisso, não vai ter discussão, porque a nossa ideia é aprender a resolver questões. Mas isso vai me fornecer que esse ângulo, que esse segmento e esse são paralelos. E lembrando que a gente aprendeu na nossa última questão resolvida, se tem paralela, tem semelhança. Então, esse triângulo pequeno vai ser semelhante ao triângulo grande. Olha o que eu vou fazer. Base do triângulo pequeno, gente. A base do triângulo pequeno, 2. Dividido pela base do triângulo grande. Vai ter gente que olha para esse 8 feliz. Erro a não se cometer. A base do triângulo grande é isso aqui tudo. É o 2 mais o 8. A base do triângulo grande é 10. Tudo isso vai ser igual. Lembrando, eu não comecei adotando a base do triângulo pequeno. Quando eu for montar a nossa proporção, eu tenho que pegar a altura do triângulo pequeno, tá? Então vai ficar a altura do triângulo pequeno, 3, dividido pela altura do triângulo grande, H. Toma cuidado com essas simplificações, com isso de correr, fazer a questão muito rápida, que às vezes a gente erra. Olha o caso da simplificação. Dá para simplificar? Dá. Por quanto? 2. Então vai. Faz com calma. Simplificando por 2 em cima vai ficar 1. Simplificando por 2 embaixo vai ficar 5. Agora multiplica cruzado. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 5, 15. 1 vezes H. H. Acabou a questão. Eu acabei de descobrir que H é igual a 15. Semelhança de triângulos é uma matéria tranquila. A gente só tem que enxergar os diferentes casos, as diferentes maneiras e treinar isso como cai na nossa prova. O nosso próximo vídeo, clica aí, sou eu resolvendo algumas questões mais recentes dos principais vestibulares. Tem questão fácil, tem questão média, tem questões um pouquinho mais complicadas. Clica, assista. Aqui na descrição a gente vai deixar uma super lista. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, siga a gente nas redes sociais. Forte abraço, que a Matemática os acompanhe.